seria o preconceito? Na sua definição mais geral, o preconceito seria todo momento quando uma pessoa ou coisa nova é apresentada a você e você já discrimina. Ou seja, você tem um preconceito daquilo. Você já não gosta e você começa a tratar aquilo diferente por uma ideia muitas vezes errada que você tem. Vou falar um pouco sobre a xenofobia. A xenofobia dá-se ao medo de qualquer coisa que seja nova, sendo objeto ou pessoa. No contexto social, dá-se principalmente a uma população, uma minoria grupal, ou então estados, nações, países, esse tipo de coisa. Dá-se principalmente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, porque as pessoas têm medo de ir em algum lugar novo, que seria um país menos desenvolvido, que seria como o exemplo o Brasil, que pessoas de países desenvolvidos como a Europa, nos Estados Unidos, não vêm para cá porque acham que aqui é muito pobre, que não tem o que fazer, que nem ao menos conhece para poder dar a sua opinião sobre o lugar. A homofobia já é um problema muito antigo e apenas recentemente ela tem sido combatida. Do que se trata a homofobia? Homofobia é a discriminação contra grupos homossexuais, bissexuais, lésbicas, transgêneros, esse tipo de coisa. É uma espécie de preconceito alimentado muitas vezes pelo governo, pela religião e também pelo medo que algumas pessoas têm de se identificarem como homossexuais. Vou falar sobre o racismo. O racismo ele é uma justificativa de denominar um grupo dominante e outro inferior. E o racismo não é somente contra os negros. Pode ser contra os brancos, os albinos, os índios, qualquer tipo de raça. E esse racismo, ele é parte de um sujeito que ele vê uma outra pessoa que não seja o que ele quer, uma característica dele, os olhos, o cabelo, a cor. Isso para ele é diferente, ele começa a ser um racismo. Um negro falar mal de um branco, de sua característica, também é considerado um racismo. O preconceito ele tem base em ignorância, falta de conhecimento e às vezes medo. Então gostaria de deixar bem claro que tudo que faremos aqui tem um intuito cômico e de demonstrar certas características de algumas culturas, mas levando ela para o lado do preconceituoso, como o preconceituoso acha que são. Homem bomba! Pega! Merda! Como é que uma coisa dessa anda pela rua? Recalque de puta bate em mim e volta, viu, mano? Parei contigo. Não me assalte, demônio do céu! O racismo. O racismo ele é uma justificativa de criar um grupo dominante, um superior e outro inferior. Ele é criado a partir de um grupo que se sente dominante e... Para de rir! Eu não ri! Rafael, para! Eu não ri! Eu não! Que é isso, Rafael? Eu tava falando com o Vitor, a gente tá só com sorriso. Tem que estar prestando atenção. Olha pra madeira aí, olha. O racismo ele é uma justificativa de criar um grupo dominante e outro inferior. E isso não é simplesmente contra os negros, também é contra albinos, índios, brancos, qualquer tipo de Preconceito, na definição mais geral, seria